Bom, o nosso trabalho vai ser um relato integrado do Piauí. Eu sou o Thomas e estou fazendo trabalho junto com o Ivan e com o Theo. Começando pelas características gerais do Piauí, ele fica localizado na região nordeste do Brasil. É um dos maiores estados da região, com uma área territorial de aproximadamente 252 milhões de quilômetros quadrados. São quase 3,3 milhões de habitantes, uma densidade demográfica de 12,4, que fica entre as 10 menores do Brasil. O IDH de 0,646, o PIB de 2019 ficou próximo de 53 bilhões de reais, taxa de alfabetização de 84%, a expectativa de vida pouco mais de 71 anos, que também é uma das menores do Brasil. Falar um pouco dos pontos fortes e fracos de destaque do Piauí. Começando pelos pontos fortes, podemos falar do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um patrimônio mundial da Unesco e é um dos centros arqueológicos mais importantes da América Latina. O estado é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil, são mais de 2.400 megawatts de geração por ano. Também destacar a indústria de serviços do Piauí, que é responsável por mais da metade do PIB do estado, e também para a preservação ambiental do estado, né? São mais 60% da área dos imóveis rurais, por exemplo, é destinada para a preservação ambiental, mostrando o interesse do estado em preservação do meio ambiente. Um pouco dos pontos fracos: o Piauí é o segundo maior índice de analfabetismo do Brasil, fica frente apenas do Maranhão. É o terceiro menor IDH do país, é o quinto maior índice de mortalidade infantil e também é um dos países com menor índice de rede de esgoto do Brasil. Menos de 5% das cidades do Piauí tem acesso à rede sanitária. E agora eu passo para o Ivan e para o Theo, que vão falar dos 6 capitais. Bom, aqui quem está apresentando é o Ivan e vamos para os 6 capitais: financeiro, natural, intelectual, manufaturado, humano e social do estado do Piauí. Com relação ao capital financeiro, podemos notar que o setor de serviços representa 80% da economia do estado, tornando-o muito dependente desse setor. A alta do PIB está prevista em 5,5% para 2022, a terceira maior do país. Além disso, 64% do PIB do estado está concentrado em apenas 10 municípios. Visualizando o gráfico da direita, em que a gente tem as comparações ao longo dos anos do PIB, podemos notar que, no último ano de 2020, houve uma queda bastante significativa. Isso se dá devido à dependência forte do Piauí ao setor de serviços, que foi bastante afetado durante a pandemia. Muito mais afetado do que, por exemplo, o setor agropecuário e industrial. O estado do Piauí possui dois aspectos bastante positivos quanto ao capital natural. O Parque Nacional Serra da Capivara, com quase 130 mil hectares de área, possui a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Local esse bastante estudado por arqueólogos e historiadores. Parque Nacional Serra das Confusões também fica no estado do Piauí, a maior reserva da caatinga do Brasil, com uma área total de 800 mil metros quadrados. Porém, um aspecto negativo é que o Piauí desmatou cerca de 190 hectares por dia em 2021, um crescimento de 27% em relação a 2020, o sétimo maior do país. Além disso, é o estado com maior área desmatada da caatinga no Brasil. No âmbito intelectual, o Piauí investiu 210 milhões em escolas públicas e estaduais nos últimos anos. Das 641 escolas estaduais, 576 delas receberam melhorias no mesmo período. Porém, o estado do Piauí ainda carece bastante no quesito educação. Ele ocupa a 20ª posição no ranking dos estados, ficando apenas à frente de outros 6 estados. Em 2019, o estado tinha o segundo menor investimento por aluno no país, R$ 3.697 por ano, à frente apenas do Maranhão. Porém, um ponto positivo é que, em 2019, o Piauí investiu 20 milhões em recuperação de patrimônio. Um desses foi o Porto de Barcas, importante ponto turístico do estado. No quesito humano, em 2018, teve a segunda maior taxa de analfabetismo do país, cerca de 16%, novamente apenas à frente do Maranhão. A taxa de homicídios tem caído nos últimos 10 anos,
apesar da alta das décadas anteriores, como mostra o gráfico ao lado. Porém, um ponto positivo aqui nesse quesito é que o CESAP, Secretaria de Saúde do Piauí, recebeu menção honrosa pelo tratamento do Covid. Se formos ver em comparação com os outros estados, a taxa de mortalidade por Covid não foi das maiores do país. Capital social. O Piauí é um estado rico em pontos turísticos. Ponte Estaiada, Delta do Rio Parnaíba, Parque Nacional Serra da Capivara, Praia de Barra Grande, entre muitos outros. Porém, sabe-se que o estado do Piauí sofre há muitos anos com a questão das secas e a falta de água em comunidades do sertão. O projeto Mais Água, nesse sentido, visa o acesso à água potável em cidades do sertão do Piauí. Ele tem retorno de R$ 6,30 para cada um investido, de acordo com o levantamento da startup Seal. O projeto é uma das iniciativas do Instituto Livres. Atualmente, eles atendem cerca de 20 municípios e 7 mil pessoas. Por fim, chegamos ao último capital, o manufaturado. A estimativa de crescimento da indústria para 2022 é de 4,1%, média bastante alta se comparado à nacional, próxima de 0,9%, e do Nordeste, que está em queda de 0,3%. Um ponto que vale bastante a pena destacar é o Porto de Luiz Correia, que será o primeiro do estado e está em construção atualmente. Nota-se também que a divisão das empresas nesse estado prevalece bastante as micro e pequenas empresas, representando cerca de 65% das empresas do estado. Nossa apresentação vai se encerrando por aqui. Muito obrigado.